noite. Meu nome é Fernanda, eu sou jornalista do Instituto Reconvexo, voluntária, e eu dou boa noite agora a todos, a todas que nos assistem por meio do canal do Instituto no YouTube e também cumprimento aqueles que vão nos ver depois na gravação desse vídeo. Hoje nós estamos com mais um bate-papo no programa de Lyon para Lyon, onde eu, que sou afetada desde 2019, converso com outra pessoa afetada pela neuropatia. Antes de mais nada, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que ainda não for inscrito, curta esse vídeo, compartilhe se achar interessante. Também tem muitos outros materiais no canal do Instituto. Então, é muito importante que, para nós, que vocês curtam, compartilhem essas informações de qualidade, porque a neuropatia óptica hereditária de Leber, ela é uma doença rara e pouco conhecida. Então, quanto mais pessoas ficarem sabendo, melhor. Tanto para poder se identificar, se estiver sentindo algum dos sintomas, como para poder alertar outras pessoas e levar informação para outros profissionais de saúde. Hoje eu converso com o Diego Almeida, ele que é afetado desde 2017, mora na cidade de Morpará, é casado e tem 2 crianças, um menino de 10 anos e uma menina de 3. Diego, boa noite. Eu começo te agradecendo por ter aceito o nosso convite para compartilhar um pouco da sua história e te cumprimento novamente. Oi, Fernanda, boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite aí para participar. Que bom, vai ser um bate-papo muito gostoso. É muito bom a gente poder falar das nossas superações, dos nossos desafios e também chamar a atenção para algumas questões importantes, para dar uma chacoalhada e ver se muda essa situação, né? Com certeza. Como você foi afetado, Diego? Como surgiram os primeiros sintomas? Olha, então, a princípio eu não percebia nada, assim, né? Aí chegou a época de renovar a CNH, aí na hora da avaliação lá do exame, né? De vista, o olho direito passei, ok, e o esquerdo deu uma dificuldadezinha. Aí o avaliador pediu para procurar um oftalmo. Aí só que eu demorei um pouco a procurar, né? E quando você procurou o oftalmo, continuava afetado só o olho direito? O esquerdo, o direito era bom. O direito Assim, era bom. isso. Aí quando eu fui, assim, isso foi na época de fevereiro de 2017. Aí para eu ir fazer a consulta, né, e procurar o oftalmo como ele tinha pedido, orientado, foi de setembro a outubro, mais ou menos. Aí já o direito já começou a apresentar alguns problemas também, alguns sintomas. Entendi. E o que apareceu nos seus exames, Diego? Olha, eu fiz 2 ressonâncias, aí na ressonância deu pequeno atrofiamento e a palidez no nervo óptico. E já tinha alguma suspeita? Não, a princípio não. Aliás, o que os médicos suspeitavam, que foram os neuros, né? Não tinha sido neurooftalmo, só neuro. Aí acharam que fosse acho que é ELA, que chamava a abreviação da doença, né? Esclerose. Mas aí acabou não sendo. E você morava onde nessa época? Eu estava morando numa cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, aqui no oeste da Bahia. Entendi. E tinha algum neurooftalmo na época que você consultou? Ou você Hum, continuou percorrendo neurologistas eu para procurei, a confirmar princípio o procurei. diagnóstico? A princípio eu fui em 2 oftalmos, né? Aí o segundo oftalmo me deu encaminhamento para uma internação. Aí nessa internação, nesse hospital que eu fui, tinha um neurooftalmo lá. Aí avaliou, aí passou uma pulsoterapia e tal, mas não resolveu muita coisa. Aí depois que eu fui correr um pouquinho mais atrás, que fui a São Paulo. Entendi. E lá você teve o diagnóstico? Isso. Eu fui nas clínicas, aí por sorte, assim, por coincidência, eu fui atendido pelo Dr. Frederico Moura. Aí já me diagnosticou, assim, que sem muitos exames, sem exame nenhum, na verdade, só olhou o que eu levei, né? E aí já falou, isso aqui é Leber, Lyon. Aí depois não tinha muito o que fazer.
Foi o que ele falou, né? Uhum. E você chegou a fazer o exame genético? Sim, sim. Aí eu consegui fazer, quando eu fui às clínicas aí no primeiro contato com a Lyon, né, vamos dizer assim, aí isso foi em 2017. Aí para eu fazer o outro exame de DNA foi em 2019, uma pesquisa que teve aí, acho que Unifesp, se eu não me engano o nome do hospital, aí que eu consegui fazer tive o diagnóstico certinho, né, pela mutação. Entendi. Então demorou quase 2 anos do primeiro sintoma até você ter realmente o diagnóstico. Sim, isso mesmo. E, Diego, você disse que fez a pulsoterapia. A pulsoterapia, ela é com corticoides, né? Sim, sim. É, Foram com tem, corticoides. Isso. existem relatos, não só relatos, como também pesquisas científicas de que os corticoides eles pioram muito a situação de quem tem Lyon. Você notou essa piora também? Olha, assim, depois até que não, mas assim, como foi no soro, né, foi direto na veia, na hora da aplicação eu sentia uma forte, assim, tipo uns chuviscos, né, e uma dor forte, assim, na região temporal, na testa, assim. Mas aí eu pensei Entendi, que fosse reação do medicamento mesmo, efeito desejado, né, mas não foi. entendi. Mas depois a visão acabou normalizando. Sim, sim, dentro do que já estava quando eu fui para internação, né, vamos dizer assim. Entendi. E você fez tudo particular? Você chegou a procurar o SUS para algum exame? Acho que só uma ressonância que eu fiz particular, né? De restante, aqui na cidade que eu morava, tive muito apoio da Secretaria de Saúde. Ai, Em que São Paulo bom! também, nas clínicas, nessa parte eu não tenho que reclamar. Ai, que bom! Eu Tive, pergunto. tive, tive o benefício do TFD, né? Já com passagem, essas coisas aí me ajudaram bastante. Ai, que bom, Diego, que bom. Porque você foi falando que procurou alguns médicos e tal, achei que você tivesse procurado particular, porque você relatou, parece que não teve muita demora, né? Não, até que não. Assim, no primeiro oftalmo, né, que eu fiz o exame, ia fazer o examezinho de rotina e tal, aí ele mesmo, como ele atendia particular e atendia de SUS também, né, era meio conveniado. Aí ele mesmo me deu a indicação, ó, vai em tal hospital assim, assim, e ele me deu um encaminhamento muito bom, uma orientação muito boa. Que bom. Então, no caso, o SUS funcionou. Tem alguma. Sim, Funcionou rapidamente, né? Existe no meu alguma. caso, Algum, pode falar. no meu caso eu acredito que funcionou, sim, eu não tenho o que reclamar, vamos dizer assim. Que bom, até que foi rápido, rápido assim, né? Em vista daquilo que a gente costuma percorrer até chegar ao diagnóstico, né? Muitos Sim, sim, exames, com muitos certeza, médicos, pouca desconfiança. com certeza, E dentro de todo com esse certeza. processo, a gente sempre fala de políticas públicas que podem ajudar. Dentro de todo esse Sim. processo, teria alguma sugestão sua na questão de políticas públicas que possa ajudar no diagnóstico, nesse processo de exames e de diagnóstico? Olha, assim, a gente sabe que tem muito a ser melhorado, né? Nunca tá bom, principalmente na questão de saúde, né? Mas eu entendo também que, principalmente esse exame que a gente é necessário fazer, né, que é o do DNA, tem um custo muito alto. Sei lá, eu fiz uns orçamentos aí, teve um que chegou a ser 10 mil, 8 mil, né? Todos que tem isso, né? Pudesse dar um suporte nisso aí. O meu exame, no caso, foi feito, o do mapeamento genético, junto a uma pesquisa lá com o doutor Gabriel, em São Paulo. Isso já foi um auxílio, uma ajuda muito boa no meu caso, né? É verdade. Eu não tive essa sorte. A gente acabou correndo e no meio de querer saber, daquela ânsia de querer saber logo o que era, eu acabei não sabendo dessa pesquisa. Talvez tivesse pesquisado um pouco mais, né? Que época que foi de 2019 que você teve o diagnóstico? Olha,
fui eu e o outro colega do grupo lá, do Acre, o Emerson. Eu fui, agora não me lembro o mês, se foi junho ou julho. Foi um desses dois. Foi no meio do ano, né? Junho ou julho. Entendi. Foi logo que eu fui afetada também. E Olha como só. é que. Eu fui afetada em maio de 2019, só que o meu diagnóstico só saiu em dezembro de Ah, 2020. Tá entendi. teve uma janela aí bem grande. Sim, E como é que foi? Você estava trabalhando, Diego, na época que teve os sintomas? sim, sim. Na época da renovação da CNH, que foi em fevereiro, até, até outubro, meu último dia trabalhando assim normal, tal, foi dia 30 de outubro de 2017. Aí, a partir daí, os médicos já começaram a dar atestados, né? Mais prolongados até. E como é que foi? Como é que está hoje? Você recebe benefício? Você foi afastado? Olha, a princípio eu fui afastado, né? Entrei como auxílio-doença, aí ah, muitas perícias, aí com, com muito esforço também, muito apoio do pessoal do INSS também, mesmo lá da cidade que eu morava, aí conseguiram me aposentar por invalidez. Já estou com invalidez, assim, por um período, né? Por 10 anos. Aí, desses 10 anos, eu tenho que fazer uma outra revisão. Entendi. E como é que é o seu dia a dia hoje? Que desafios você enfrentou depois que você saiu do mercado de trabalho e como você vive hoje? Assim, a gente sabe que tem muitas limitações, né? Principalmente nessa área nossa, né? Tem para todos os deficientes, mas essa nossa é um agravantezinho a mais, né? A gente sabe. Aí na cidade que eu morava, não tinha tanta estrutura, assim, tanta infraestrutura para pessoas deficientes, principalmente deficientes visuais, né? Aí a gente é muito ruim, muda totalmente a nossa vida, né? Você tinha autonomia para ir com carro, com moto, hoje não. E o transporte público lá é um pouco ruim. E você está citando o transporte público, né, na cidade que Sim, você sim. morava. Isso, E isso. você chegou a buscar alguma instituição para deficientes visuais para poder te ajudar nessa adaptação no dia a dia? Então, na minha cidade mesmo, na cidade que eu morava, não tinha. O pessoal do INSS até assim me orientou, me ajudou, assim, identificou, né, para mim, só que era em dois locais, uma em Brasília e outro em Salvador. Aí para mim ficava inviável também, que eu não tenho familiares nesses locais aí teria que mudar totalmente minha vida, né? Teria que ir com minha família para lá, alugar a casa e tal, né? Começar a vida em outro lugar, assim. Entendi. E hoje você continua nessa cidade ou você decidiu sair para ter uma melhor qualidade de vida? Aí eu, junto com a minha família, né, com a esposa, meus filhos, a gente veio para a cidade dos pais, né, tanto meu como da esposa, que é mais tranquilo, uma cidadezinha mais pacata, todo mundo conhece todo mundo, você sempre tem um suporte, um apoio aqui e tal, tem uns amigos de infância, né, aí melhor de se viver. Entendi. E como é que é o seu dia a dia? O que que você faz? Você está aposentado por invalidez, né? Então está fora do Sim, mercado de trabalho. Como é sim, que é o sim. seu dia a dia, a sua rotina? Olha, assim, virei um dono de casa, né, praticamente, mas eu assim, não é no sentido de reclamar, que eu até gosto, eu organizo aqui, ajudo com as tarefas de casa, cuido das crianças, né, a gente sempre tem que dar uma ajuda, dar um suporte para a esposa, né, para um sozinho fica puxado demais. E eu, dentro da minha limitação, eu procuro estar ajudando. Entendi. Como que tem alguma forma, algumas ferramentas que você usa para facilitar o seu dia a dia, para você sair, para você fazer algumas atividades, ajudar as Olha, crianças assim, nesse período de escola em casa, né, de ensino à distância? sim, sim. Assim, em questão de ensinar, tipo, a gente, você como eu, você sabe que fica ruim a leitura e tal.
Aí quando tem as tarefas do meu mais velho mesmo, ele mesmo vai lendo e eu que eu já sei, quando eu estudei, eu dou uma ajuda para ele sempre que eu posso. Com a minha pequena que eu procuro estar brincando, mas sem esforçar muito, assim, de questão de visão, né? Brinquedo pequeno, a gente não pega e tal. E é mais ou menos isso. Entendi. Qual que é a sua visão hoje? Como você enxerga, Diego? Olha, assim, nos diagnósticos que eu tive, né, todos os lados, tal, tá em cerca de 5 a 10%. Não me lembro agora a porcentagem exata, né? Mas tá dentro disso aí. E a qualidade, assim, é aquele embaçamento e sem gerar foco, né? Sem dar nada de foco. Assim, só aquele embaçamento como se estivesse nublado, bastante nublado, né? Entendi. Você sofreu alguma espécie de preconceito na sua cidade maior que você morava antes, agora na cidade menor? O que Não, você não, nota em quanto a relação a isso, isso? não, não, isso não. Assim, preconceito nenhum, porque o pessoal não é uma coisa que a gente, sei lá, a gente não escolhe, né? Foi de acontecer, aconteceu. Assim, nessa cidade que eu tô agora, todo mundo me conhecia, sabia que não tinha isso e aconteceu e vida que segue. Eu não penso dessa forma, assim, de reclamar, né? Entendi. Acaba se abrindo uma nova vida, né, Diego? São novas Com certeza, possibilidades, né? com certeza. E você já era casado na época que apareceram os primeiros sintomas. Como é que Já, isso. foi o apoio da sua esposa? Qual foi a importância da sua Aí, família nesse processo todo? olha, foi bastante importante, viu? Uma ajuda imensa. Assim, como eu te falei aí no início da nossa conversa, eu tive muito apoio aí do pessoal da Secretaria de Saúde, mas isso, ela sempre tomando frente, né? Sempre correndo atrás, tal. Isso me ajudou muito. Eu fui para São Paulo com ela, os meus filhos ficaram com o pessoal na outra cidade, né? Aí sempre me ajudou, correndo atrás lá dos exames, de tudo. E quando teve o diagnóstico, assim, aliás, para a primeira ressonância que a secretaria meio que não ia conseguir e tal, ela deu um esforço, assim, correu atrás, correu aqui, correu ali, e a gente conseguiu bastante. Entendi. Que bom. E a reação do seu filho? Porque eu também tenho um menino pequeno, na verdade, o meu é mais novo que o seu. Você tem um menino de 10, o meu tem 6, ele acabou de fazer 6. Como é que foi a reação do seu filho na época? Olha, assim, ele, assim, ficou meio abalado, assim, tal, mas acho que meio que sem entender, assim, profundo, né, o que que seria, né? Mas aí depois ele veio, a convivência, veio o tempo passando e hoje já se adaptou, né? Mas na época deu acho que por ver também a gente meio triste, meio cabisbaixo, né? Mas aí já entendeu, já se adaptou junto comigo, né? Junto com todos nós. Entendi. Eu imagino que ele deve ajudar, né, Diego? Quando Com vocês certeza. saem, quando precisa fazer alguma coisa na Muito, rua. muito, ajuda muito. Tipo, tem 10 anos, né? Mas como a cidade é pequena aqui e tal, ajuda muito, dá uma força com a irmã dele também. É muito bom. Que bom. E o restante da família, Diego? Você mora perto dos familiares aí? Você conta com o apoio dos familiares no seu dia a dia? Sim, 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 muito. Tem um suporte muito grande lá, por parte dele. Entendi. E você participa de algum grupo de apoio? Você troca ideia com outras pessoas que são afetadas? Hum, a princípio, assim, só lá no grupo que a gente participa lá, do Lyon para Lyon, né? Que é o grupo do WhatsApp. Mas eu nem interajo muito. De vez em quando que a gente liga para um, liga para outro. Converso muito com o Cleiton lá, com a Gilene, com o Emerson lá do Acre. Eu estou perguntando porque você é bem quietinho no Sim, grupo, sim. né? Eu te vi poucas vezes.
Eu não mas sou você muito tem ativo ali. contato. Sim, sim, tenho contato com alguns. E como você coloca a importância dessas pessoas nessa troca de conversas? Em que isso faz diferença na sua vida? Olha, isso é muito bom. O suporte lá que o grupo dá pra gente, né? O apoio. Tem o pessoal lá, o Mário, né? Que enfrenta muito, assim, procurando melhorias, né? Não só para ele, mas para o grupo todo, lá, para todos os afetados, né? Isso ajuda bastante. E o grupo serve também para a gente conversar, trocar ideias, ó, ver se um achou, sei lá, um paliativozinho, um remédio melhor para. Ó, esse remédio aqui ajuda, aqui, esse colírio aqui alivia alguma coisa. É muito bom a interação. Entendi. Você falou de tratamento. Qual é a sua mutação? Você lembra? Não, não, de cabeça assim eu não me recordo, mas acho que é com final 11. Não me lembro agora certo. Entendi. Tem uma que o começo é Isso, 11778. eu acredito, deve ser essa aí. Eu não me lembro. Entendi. E você já fez algum tratamento durante esse tempo, Diego? Olha, no primeiro diagnóstico que eu tive, assim, do Dr. Frederico, né, como eu te falei, ele me receitou a coenzima Q10, aí tomei durante um ano, mais ou menos, e aí só colírios, assim, para aliviar alguma irritação. Entendi. A coenzima, você notou algum resultado? Hum, a- Até que não, assim, não sentia agravando, não sentia pioras, mas estabilizava e não sentia muita diferença também. Entendi. E por que você parou, Diego? Porque, como na cidade que eu morava aqui ficava um pouco longe de grande centro, né, de São Paulo e tal, aí não, era difícil a gente conseguir o original mesmo, a coisinha original. Aí eu tinha que estar pedindo para fazer manipulado. E manipulado, assim, a gente sabe que tem grande diferença, né? Entendi. Então, isso. E na farmácia de alto custo, você já tentou alguma vez ver se tem esse medicamento, se você poderia conseguir na sua cidade? Não, não. Ah, não, nunca consultei farmácias de alto custo, nem as farmácias da parte da Secretaria de Saúde da cidade aqui, não. Entendi. Porque é uma. A idebenona a gente sabe que não tem, né? Geralmente a Isso, idebenona ela é a indicada, mas ela é muito similar à coenzima Q10, né? Elas são muito parecidas quimicamente. E eu também não sei se a coenzima Q10 ela tem nas secretarias de saúde, ou entram no alto custo ou não, mas está aí alguma coisa que poderia ter para nós, né? Que poderia ser sim, com certeza. disponibilizado também, né? Sim, já ajudaria bastante. Como uma alternativa. Já entra como uma política pública, né, para o tratamento. É, verdade, já seria uma grande ajuda. Verdade. E você trabalhava em quê, Diego? Eu trabalhava de assistente de logística em uma empresa de telecomunicações. Entendi. E não teve nenhuma forma de você continuar trabalhando? Como foi a sua relação na época? Você chegou a pedir algum ajuste para a empresa para continuar no cargo? Olha, assim, até que tinha assim, interesse da parte da empresa, assim, nessa questão, só que não dá, né, porque eu tinha um almoxerifado todo, assim, para tomar conta, muitos equipamentos, assim, perigosos, tem que pegar em certa altura, algumas coisas, muito equipamento pesado, medição, entendeu? E, ó, aí não dava. Entendi. E qual foi o baque psicológico de você ter que sair, de ter todo esse peso do diagnóstico? Como é que foi essa questão psicológica? Ah, foi muito ruim, né, a gente, querendo ou não, a gente acaba tendo aquela rotina, aquele ciclo de amizades, né,
Aí mudar isso, assim, de uma hora para outra foi meio complicado. Mas, assim, depois a gente tenta amenizar um pouco, né? Que nós sabemos que a gente vive uma fase de luto. Sim, Às sim, vezes demora um pouco até para a gente se dar conta desse luto, mas não é fácil, né, Diego? Para não, uns pode ser verdade. mais fácil de lidar, eu não diria nem fácil, mas o percurso pode ter mais apoio, ou para outros menos apoio, mas a pessoa consegue superar isso mais rápido de uma forma ou de outra. E você estava no mercado de trabalho, também demorou um pouquinho para vir o diagnóstico, tinha um menino pequeno. Sim. O que, que pesou mais quando nesse processo de até achar o diagnóstico, até ter o diagnóstico, e depois que você teve o diagnóstico, qual que foi o seu peso, o que pesou mais? Qual foi a sua sensação? Olha, o que pesa mais, assim, a parte mais ruim, assim, da história é quando você ouve do médico, assim, não tem muito o que fazer, não, é isso aqui, é irreversível e não tem o que fazer. Aí a gente tem que tentar aceitar, né, ver, não vai voltar, isso eu tenho, assim, consciência. Aí, sei lá, eu meio que procuro tentar não nutrir esperança de voltar, né, assim, não vai, já meio que o médico bateu o martelo, né, aí eu busco mais uma aceitação, assim, né, tenta entender que não volta, né. Entendi. E nas conversas com o pessoal do grupo, com esse pessoal que também é afetado, você encontra maneiras e meios de superar algumas dificuldades, algumas ferramentas, algo assim que traga um pouco mais de qualidade de vida, já que essa nossa condição, realmente, a cura mesmo, ela não está aí, né? Tem terapias Sim, gênicas aí sendo estudadas e tal, mas a gente não pode precisar daqui quanto tempo ela vai estar pois é, disponível, porque pela questão do valor, não vai vir a um valor acessível, né? com certeza. Então, nessas trocas, Diego, o que, que você encontra nesse sentido para ir melhorando o dia a dia? Olha, tem muitas saídas, assim, que o pessoal dá, né. Ah, mas, assim, uma saída em si só já é esse grupo que a gente tem aí. A gente sabe que todos nós somos afetados e a gente conversa mais por áudios, né, não precisa estar forçando tanto para escrever e tal. E aí isso já é uma ajuda melhor, assim, pra gente. Só em ter esse grupo aí já dá uma ajuda. E como é que você usa o celular hoje em dia, Diego? Que tipo de recurso você usa? Ah, minha visão tá bem ruim, assim, bem embaçamento, como eu te falei. Aí eu procuro estar trazendo ele bem próximo do rosto, né, nessa parte que eu uso. Entendi. O talkback também, porque muita gente usa E, o serviço de voz, né, sim. para facilitar. Você também costuma usar esse? Então, não, o talkback eu não me adaptei, porque, assim, ficava falando demais, aí meio que até confundia, sei lá, assim, quem estava ligando, se era ligação, o que que tinha que fazer. Aí não me adaptei, não gostei do Entendi. talkback. Essa é uma pergunta interessante, porque tem gente que realmente não se adapta, né? E tem gente que fala que é muito bom Sim, o sim, uso desse tipo de recurso. Lupa verdade. você costuma usar? Não, porque assim, tu fala o que de digital, de celular ou aquela tradicional, manualzinho? Essa manual, Diego, eu vejo que a maioria das pessoas não se adapta muito bem, né? Eu Não, é mesma isso que eu ia te não me falar. adaptei. Você É já isso que eu ia te tentou falar, ela? porque assim, como você sofre também, você é afetada, assim, como eu te falei, não dá foco. Tipo, pode até crescer o tamanho do que for da letra, né? Mas não dá o foco. Aí não consigo também.
mesmo a lupa manual ou digital. A digital você chegou a usar, então? Não, aliás, nem não tentei. Entendi. A lupa também eu cheguei a comprar algumas e é o que você falou, não dá foco. Você Não dá, fica aproxima. aquele, tipo, é como se o foco jogasse para as bordas da lupa, né, para a parte preta, lá para as bordas. O foco não te joga lá para o meio, pro centro do vidro, né, para você chegar na letra. Isso é uma dificuldade que eu sinto. Foi isso também que eu senti. Não, não conseguia ler de jeito nenhum, por mais que aumentasse ali, não estava no lugar certo para aumentar. Isso. Lu- Lupa de celular, você baixa alguma lupa? Chegou a baixar alguma lupa? Não. Assim, o que usa assim mais, como eu te falei, aproximando bem, muito bem, assim, muito em cima e procurando tentar aproveitar a visão periférica e procurar de um pouquinho, né? Olhando aqui assim de canto mesmo, né? Entendi. E como que você faz quando você precisa ir ao mercado, precisa fazer compras, precisa ler alguma coisa? Assim, aí eu peço para meu filho aqui, minha esposa tá lendo, tá fazendo essas coisas assim, essas atividades. Eu perguntei justamente por isso, porque se você não usa lupa, aí já complica quando vai em algum Sim, lugar, né? não, com Vai fazer certeza. uma compra e tudo. Então, o filho ajuda, o filhão acaba ajudando. Sim, muito, ajuda demais. Que bom poder contar com esse auxílio, né? Que é É, tão precioso, é tão valioso. com certeza. Na sua Ajuda família demais. tem mais algum caso de Leon, Diego? Não, apenas o meu. Bom, e quando chegou esse diagnóstico, como é a reação da família por parte de mãe? Você tem mais irmãos? A reação foi de preocupação, de procurar investigar algum possível sintoma que estivesse acontecendo? Eu tenho mais uma irmã, né? Assim, ela usa óculos, tem um grau até alto, até forte, mas ela é miopia, se eu não me engano. E assim, quando fica sabendo que vem dessa herança genética, né, dessa carga genética aí e tal, todo mundo fica curioso para saber o que que gera, né? Aí, como eu tive a explicação aí que, minha irmã, ela não pode não ter, mas vamos dizer, os filhos dela podem vir a ter, né? Mais ou menos isso, né? Aí, Isso. alguns ficam preocupados, né, assim, mas minha mãe mesmo nessa questão de meio que sentimento de culpa, assim, isso não aconteceu. Mas ela me dá muito apoio, assim, ela fica procurando, tipo, matérias, artigos, assim, para ver se tem alguma novidade, né, para que possa melhorar. Que bom, que bom. E você tem sobrinhos também, por parte da irmã? Não, não, não tem filhos ainda, não. Então parou por aí por enquanto, né? Sim. E você faz acompanhamento hoje em dia, Diego? Assim, de vez em quando não, de ano em ano eu procuro tá indo em oftalmos, né? Não em neuros, porque aqui na cidade, aqui na região não tem não tem neurooftalmos perto, né? Só em grande centro. Aí eu procuro estar passando nos oftalmos comuns mesmo, né? E como é que ficou a situação? Tem evoluído ou estacionou? Eu sinto que A está morte do estabilizado, olho. tá? Isso, eu sinto que não está gravando não, só tá como se fosse assim, sei lá, um ano atrás, do tempo do diagnóstico, né, para cá. E nos exames também a deterioração do nervo continua a mesma, freou mesmo. Assim, na questão do nervo, como eu não fiz mais exames específicos para o nervo, né, se eu não me engano era anjo, não me lembro agora o nome do exame,
Mas eu fiz no oftalmo comum, ele olhou o fundo do olho, assim, parece que tava como que fala? Uma opacidade, assim, um pouco a mais, uma palidez, né. Aí, mas na qualidade eu não senti, assim, tanto, senti o mesmo, sei lá, que também acontece essas coisas, que a gente nem percebe, como quando eu fui renovar, deu meu olho esquerdo, para mim, eu nunca tinha percebido nada, só nessa avaliação que eu percebi, né. Entendi. Eu pergunto porque na literatura fala que existe a possibilidade da cegueira total, né? Mas a Sim, sim. maioria das pessoas não chega à cegueira total, conforme a gente conversa, né? E Sim, eu sim, acho interessante que a gente sim. exponha isso, que chega a estacionar. Eu já cheguei a conversar com pessoas que têm algum familiar que teve o diagnóstico há pouco tempo e vem muito aquela preocupação comigo, também vem muito essa preocupação, até onde isso vai progredir. Então, Sim. a E gente quando eu recebi o sabendo. diagnóstico, eu fiquei com essa preocupação também, assim, mas durante esse tempo, né, esse período já que eu já estou diagnosticado, eu não estou sentindo, assim, tanto agravamento, né, assim, ela progredindo tanto. A gente sabendo que não vai, a gente sabendo pela experiência dos outros que a tendência a piorar é pouca, já é um grande alívio também, né? Igual quando recebe o É verdade, diagnóstico, né? Eu não sei, verdade. você não falou qual foi a sua sensação, a minha sensação foi de alívio. Nossa, que bom, agora eu já sei o que eu tenho, pelo menos eu sei. Não está só acontecendo aquilo de ir perdendo a visão, sem saber o que pode estar acontecendo por dentro. Não, assim, na questão, assim, do receber, assim, como você falou que o seu foi alívio, meio assim, na hora foi não de alívio, né, foi de fazer o quê? Meio que desespero, né, e eu vou fazer o quê agora? Não tenho o que fazer, não volto, meio que de desespero a sensação, né. Mas também a parte preocupante, como você falou, hã, sabendo que tem essa possibilidade de agravar, aí já é uma preocupação a mais, não alívio. A minha sensação foi essa. Entendi. E nesse período, Diego, do luto, né? Você entrou em desespero, né? Como foi para você? O que você fez para lidar com isso? Como é que foi para você lidar com isso e ir digerindo tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida? Como é que você lidou naquele momento? Olha, eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso, assim, né, e meio que não me deixei abalar, assim, procurei focar mais na família, nos meus filhos aqui, né, e é isso, não procurei não estar pensando, focando nisso. Assim, procurei ficar tranquilo quanto a aconteceu, aconteceu, aceitação, na verdade. E você toma alguns cuidados especiais com a saúde? Algum hábito que possa te ajudar? Alguma coisa que você percebe que te deixa melhor na questão da visão? Assim, quando eu recebi o diagnóstico e comecei a tomar o Coenzima, eu tomei o Coenzima durante esse tempo, falaram para evitar não beber tanto, evitar fumaça, né, cigarro, e cigarro eu já não fumo, não uso, e mais ou menos isso. Eu tô até sedentário demais, teria que começar a fazer uns exercícios. O exercício físico é uma coisa que a gente sabe que ajuda, né? Sim, sim. E alimentação, Diego, você tem alguma dica nesse sentido? Você chegou a pesquisar alguma coisa nesse sentido que possa melhorar? Não, não, quanto a isso não, alimentação normal, hã, saudável, né, sem exagero, sem gordura, sem frituras, mas nada específico. Entendi. A gente costuma pesquisar bastante, eu vejo que tem bastante troca de informação no grupo, é muito rico,
essa questão da troca de informação. E se as pessoas que não são afetadas por nada, elas têm que cuidar dos hábitos, para quem tem Lyon, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Para não Com certeza, prejudicar a energia das células, né? verdade. Os cuidados têm que ser ainda E maiores. o tal do exercício físico, o cuidado com o sono, Sim, tem, tem vários vídeos aí da conferência que os médicos deram várias dicas nesse sentido, para a gente tomar cuidado. A exposição à fumaça também é muito sim, nociva, né? isso. Bom, Diego, eu vou fazer uma pergunta a respeito de situações curiosas, né? Porque às vezes a gente troca ideia com outras pessoas que têm Lyon e é cada uma que a gente dá risada, é aquela, vamos rir porque não adianta chorar, né? Tem Verdade. situações curiosas que você viveu por conta da visão? Não, olha, assim, não reparei nenhum ainda não, nenhuma situação. Eu procuro ser bem, assim, a gente sabe que a gente tem essa limitação, né? Ah, eu não vejo assim ao redor, mas por mim mesmo, por exemplo, em andar assim na rua, nos degraus, assim, quando precisa atravessar, né, passar algum degrau. Aí vou com o pé, né, vejo que tá meio profundo, aí meio que dou uns pulos, né, tipo, pulo de vez o degrau para não correr risco de ter fratura, alguma coisa assim do tipo. Mas nada assim de engraçado. Eu pergunto porque sempre tem alguma coisa, né? Por É. exemplo, uma vez eu cumprimentei o espelho, né? Eu vi assim, eu entrei, cumprimentei a Ah, vendedora da ah, loja. A hora que eu fui cumprimentar a pessoa do lado, eu cumprimentei, eu vi que aquela pessoa continuava andando junto comigo e eu percebi que era eu, era o espelho que eu tinha ah, cumprimentado. agora que você falou, eu lembrei de, assim, eu andando assim com a minha esposa, né, e meio que eu falo com, penso que tem alguém e não tem, isso acontece muito. Não, não tem ninguém ali não, ali, falo na intenção de ser uma pessoa e é outra. Tipo, fala, oh, ali é Maria, ou não é Maria não, ali é o João, meio que assim, né. E você tem algum tipo de vergonha? Você tem receio de falar para os outros? Ah, não, é que eu não enxergo direito. Tenho uma doença Não, não, genética. não, assim, quanto isso não, assim, na outra cidade até tinha, né, porque ninguém conhece ninguém, né, aqui nessa cidade todo mundo já sabe da minha condição, né, aí, na questão de vergonha, não. Fica mais fácil, né? É, Eu sempre aviso as pessoas também. Eu aviso quem mora aqui por perto, os vizinhos. Eu falo, olha, me cumprimenta alto. Se eu não cumprimentar, não é porque eu não quero, é porque realmente eu isso, não exato. reconheço, não sei quem é. Pois é, isso acontece muito comigo, isso acontece muito também. E você, ixi, ficou só a minha voz. Deixa eu ver aqui só um pouquinho, ver se eu consigo. Perdeu a Voltou? conexão. Perdeu a conexão com a câmera. Ixi. Bom, você tá me ouvindo? Tá, né? Tô sim, tô. Tá, eu vou ver se eu consigo resolver aqui o que está acontecendo. Sem enxergar direito é ruim. Você É, falou da locomoção. aham, Você via mais dificuldade na cidade maior, então, com relação à sim, calçada, com relação ao transporte público? sim, sim, muito mais dificuldade. Aqui, assim, tem minha esposa, né, que é mais, sabe, andar de moto, dirigir e tal. E tem muitos amigos também, todo mundo tem seu transportezinho, precisa tá na rua, ela não tá, alguém dá uma carona aqui e acolá. Isso é mais fácil nessa questão, né. Entendi. Diego, me desculpa, eu estou tentando aqui arrumar minha câmera, está fechada, que eu não estou conseguindo abrir, ela abre e fecha. Sim, Eu perguntei isso, Diego, para poder chegar na questão. Você tem a experiência de uma cidade um pouco maior e uma cidade menor, né? Que você falou uma sim, cidade sim. bem mais acolhedora.
O sim, que que você acha que deve, o que você sugere, na verdade, né? E o que você acha também, porque nós somos cidadãos, a gente tem direito de. vixe, caiu foi tudo. Caiu. Olá, Diego. Deixa ela Oi, voltar, enquanto isso a gente vai batendo papo aqui. Caiu a certo. conexão da nossa querida Fernanda. Entrei na live aqui de repente, mas sou Valéria Silvestre, faço parte do Instituto Reconvexo. Esse projeto é um projeto muito especial para nós, porque nós colocamos aqui no ar pessoas que são afetadas, Lyon, para conversar de igual para igual nas suas dificuldades, nas suas superações. E ouvir você falar da família é realmente muito especial, né? Nós conversamos muito pelo telefone e você falava com muito Sim. carinho da sua esposa. E eu gostaria, se você pudesse colocar para nós, ela foi a buscadora de alguma solução para você, de algum atendimento. Existe algum relato dela que você se lembre que foi o mais marcante durante essa busca até chegar no seu diagnóstico? Olha, assim, no momento, assim, não me recordo um assim específico, mas assim, todos sempre correu atrás, sempre foi quem buscou, né, os atendimentos, o que tem que fazer, vamos ali calcular, vamos em tal lugar. Isso Certo, teve muito, assim, da parte. certo. Acho que a Fernanda está voltando. E eu vou aproveitar as minhas curiosidades, já que eu tive que entrar Certo. aqui, com relação ao seu menino de 10 anos. Qual o ponto que mais marca para você nessa sua relação com ele depois de ser afetado pela neuropatia óptica de Leber? Você disse que em alguns momentos vocês saem juntos, né, na hora do Sim, supermercado, sim. uma coisa, mas qual o ponto assim que marca mais no relacionamento de vocês dois, que vem bem ao encontro depois do seu diagnóstico, né? Como que é essa relação pai e filho, um pai com uma baixíssima visão, você disse que tem 5% de visão, e Isso, esse entre menino aí, 5 e 10. esse menino bonito, cheio de energia, como que é essa relação? Uhum. Conta um pouco para a gente. Assim, eu acho que aproximou muito mais, assim, o convívio, né, o contato de nós dois. Aí, e um ajuda o outro, né, a gente sempre foi muito unido, assim, nessa questão. Na escola, bom, esse período agora sem escola, né? Agora que a escola está voltando, mas na escola, na sua relação com o menino, você percebe que na escola a relação dele com os coleguinhas pode ter modificado porque um pai com uma necessidade especial, um portador de deficiência visual, como foi essa relação com a escola, ele e esse diagnóstico e a sua baixa visão? Assim, na escola, eu acredito que nunca teve, por conta da condição, acho que não. Mas também, quando eu trabalhava, né, na questão de escola, eu nunca fui, assim, muito presente. Eu ia sei lá, datas comemorativas, né, Dia dos Pais, Dia das Crianças, algumas coisas assim. Geralmente a mãe dele era mais presente, assim, na escola, né? Mas sempre, nunca teve nada nessa questão por causa da deficiência, né? Certo, certo. Mas em algum momento a escola convidou você para conversar, para saber a respeito, para de repente Não, levar para frente nada, nenhuma ação pública da escola para não, compartilhar mais sobre a doença, nada? não. Tá. E se você pudesse fazer uma sugestão para a escola, vamos continuar aqui no mundo da escola, né? A educação da próxima Sim. geração. Qual sugestão você colocaria isso? E a Fernanda chegou, e aí eu deixo vocês conversando sobre isso. Qual sugestão você colocaria? E aqui não vamos falar somente de Lyon, dessa doença rara, mas vamos falar da pessoa portadora de deficiência. Que tipo de indicação, se você pudesse hoje estar sentada na mesa com a diretora, com a coordenadora pedagógica, o que você sugeriria para essas duas pessoas que pensam a relação interna da escola com relação a
quebra de preconceito, a superação de preconceito e a inclusão, principalmente a inclusão de pessoas com deficiências nesse universo escolar. E aqui eu saio da tela e subo a Fernanda. Entendi. Mas vou ouvir a resposta, estou Certo, aqui nos bastidores. certo. Então, em relação à escola, assim, eu acredito que tenha muita coisa a melhorar, né? Mas, assim, um grande passo já foi dado. Hoje em dia, acho que já está até mais viável, assim, para o pessoal, o portador de deficiência, né? Mas, e principalmente nessa questão nossa, nessa área da visão, eu vejo que a gente tem muito apoio. Assim, além de muita gente ter preconceituoso, mas tem mais apoio do que essas pessoas preconceito, né? Isso já nos ajuda bastante. A Valéria falou a questão da escola, né? O seu menino é Sim, mais velho, ele já frequenta a escola, já tem e- mais contato com não, já frequenta a escola, sim, tem mais contato com os meninos mais velhos, ele já tem mais autonomia. A sua menina sim. menor, ela vai para a escolinha também, vai para a creche? Não, não, ela fez 3 anos agora, ainda não tá frequentando. E quando o seu menino era menor, já teve alguma vez essa curiosidade dos professores, essa vontade de conversar com você, saber um pouquinho mais da vida em família? Não, 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 assim, só uma professora dele que, meio que assim, que sabia, né, da condição e tal, e de vez em quando visitava a gente lá, a gente conversava e tal, mas nada tão profundo, né? Entendi. E como é que era como é que eram essas conversas com a professora no sentido de buscar incluir, de dar algumas dicas ou falar de como é essa inclusão nos espaços educativos? Olha, não era nesse sentido, não era nessa questão de inclusão, assim, era mais para conversar sobre ele na escola, né? Sobre mais questão dele, não, a gente meio que não tratava da parte de inclusão, nunca, não tinha isso. Entendi. E para os amiguinhos dos seus filhos, você falou dele, da relação dele, você estava falando para a Valéria da sua relação com ele e a relação dele com os amigos, né? Sim, Antes da pandemia era mais normal, né? Era comum a gente receber aham, amiguinhos em casa, conviver mais com os amiguinhos dos filhos, né? Você sim. percebia curiosidade? Os meninos tinham curiosidade em saber alguma coisa a respeito da sua visão? Ah, sempre sempre aparece um ou outro que pergunta, né? Tipo, você tá vendo isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso sempre tem, mas a gente entende que é buscando conhecimento, né? Aí você não vê maldade, né, nessas situações. Entendi. E com relação ao grupo de trabalho, aos colegas de trabalho da sua esposa, como é que é essa Sim. relação? Então, no momento ela não está Só trabalhando, um ela não. minutinho. É, Pode falar. Eu não sei se a Valéria vai se dar para me ouvir aí ainda ou não. aham. Então, no Estou te momento ela ouvindo não sim, trabalha. Fernanda. Estou te ouvindo sim, vocês dois. Estou aqui nos bastidores, tá? Precisando, estou aqui. A câmera dela, o Diego, está fechada Né? de novo, ela está tendo problema, mas ela está te escutando, pode continuar, tá bom? Certo, tudo bem. Diego, eu estou ouvindo. Tá, sim, pensei que tinha caído. Então, ela não tá trabalhando, ela tá só em casa, né? Cuidando das crianças, cuidando de mim, cuidando de casa. Tá sem trabalhar no momento. Entendi. Mas nesse período todo, nesses 5 anos, desde que você teve os primeiros sintomas até hoje, você notou alguma diferença no tratamento com ela, alguma curiosidade?
Ela já contou de alguma situação que as pessoas possam ter sido preconceituosas por conta da sua deficiência? Não, isso aí nunca aconteceu, não. Essa parte aí, nunca teve isso, não. Diego, a gente está chegando ao fim da entrevista, já está dando o horário pelo que eu pude ver aqui. Eu gostaria de que você falasse, então, para finalizar, sobre a importância do apoio da família. Sua esposa teve com você durante todo o tempo. Eu gostaria que você finalizasse falando da importância do apoio da família e das políticas públicas também, né? Do que pode melhorar a nossa vida no sentido de diagnóstico e de tratamento. Olha, assim, o apoio da família é fundamental, né? Sempre é bom a gente ter um suporte, um ombro amigo, principalmente nessa situação que a gente se encontra, que ninguém estava disposto a isso, né? Ninguém pretendia tá nessa condição. E em relação a políticas públicas, ah, como eu te disse, sempre é possível melhorar, né? Aí os nossos legisladores lá têm que voltar um pouco, olhar para essa condição nossa, em questão de medicamento, questão de exames, diagnóstico, tem muita coisa a se melhorar. E em relação a pesquisas também, né? Sempre Europa, Estados Unidos sempre estão investigando mais a fundo. E os nossos pesquisadores aqui, nossos cientistas, médicos, se pudessem estar pesquisando também um pouco mais a fundo nessa questão nossa aí, nessa área da Leber, né, do Lyon, seria muito importante para a gente também, né? Você tocou num ponto muito importante, né, Diego? Que a gente lembra sempre das políticas públicas, o que pode ser feito, e as pesquisas não são sempre citadas, e elas são fundamentais, né? É Sim, fundamental que haja verdade. pesquisas para ter embasamento e que esse embasamento chegue no SUS e dê o tratamento para nós, né? Porque, por exemplo, no Com caso do certeza. Idebenona, ele não é liberado porque não tem pesquisas aqui no Brasil para que ele seja liberado pela Anvisa. Por isso que a gente tem que entrar Pois é, com uma batalha judicial e muitas vezes esse pedido é negado pelos juízes porque não tem esse embasamento científico aqui no Brasil de que a idebenona ela realmente tem resultados no nosso tratamento, né? verdade. Fica a dica, então, né, da questão das pesquisas, para que haja mais engajamento político, para que haja mais verbas, para que os profissionais de Com saúde certeza. pesquisem e venham ajudar a gente, né, Diego? A gente não enxerga direito, mas não é transparente, né? É verdade. É isso mesmo. Existimos e merecemos atenção e temos os direitos, merecemos qualidade de vida e apoio psicológico, né? Além de um Verdade. tratamento e um diagnóstico rápidos, né? Rápidos e dignos. Isso mesmo. Para todo mundo. Diego, mais uma vez, então, agradeço a sua participação, agradeço você ter aceito o nosso convite e ter compartilhado um pouco da sua história conosco. Muito obrigada. Por nada, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite aí para participar com vocês. Gratidão. Eu agradeço também ao público, a quem está nos acompanhando. E mais uma vez eu peço que se inscrevam, curtam, compartilhem os vídeos e visitem também o site do Instituto Reconvexo, que lá também tem muita informação bacana e tem os links para entrar nesses grupos de WhatsApp, que são voltados tanto para portadores de Lyon, quanto tem um grupo que é para portadores e familiares e um grupo para mães, só para mães de portadores Lyon. Eu agradeço mais uma vez a participação, agradeço a quem está nos assistindo e até a próxima.